Olá, o Frente a Frente de hoje recebe um dos médicos mais lembrados pelos seus pacientes no Rio Grande do Sul. Para advertir que o Outubro Rosa deve ser lembrado o ano inteiro, está conosco o mestre em Ciências Médicas pela URGS, Dr. Fernando Chu. Ele é médico mastologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento. Para participar da entrevista de hoje, o Frente a Frente recebe também os jornalistas Marcelo Magalhães e Patrícia Cavalheiro. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br. Você também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/frenteafrentetve. Doutor Fernando, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Doutor Fernando, a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, especialmente, eles lideram o ranking epidemiológico de incidência de câncer de mama no Brasil, né? E são apontados vários fatores, né, para isso. E mesmo depois de tantos anos de campanha, né, estimulando a prevenção ao câncer de mama, à doença, esse quadro ele já se reverteu ou ainda não? E por que a dificuldade, né, de se reverter essa estatística? Bom, realmente, como tu tinha nos falado, o câncer de mama aqui no estado se sobressai em relação ao resto do país, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados em que ocorre a maior incidência, né, de câncer de mama no Brasil, né? Em termos de regiões, né, o Sudeste nos vence em termos de incidência, né, na taxa em torno de 71 para cada 100 mil mulheres, enquanto que o Rio Grande do Sul está em 70, então nós estamos quase empatados, né? A questão de por que aqui a gente encontra isso vai de encontro a tudo que a gente já sabe em relação ao que nos deixa mais frágil a mulher a desenvolver esse tipo de tumor. Então, fatores ambientais, exposição, tipo de alimentação, tipo de estilo de vida, né, tem uma influência importante na questão de desenvolver mais ou menos tumor de mama, né? Então, a mulher que vive no Sudeste, no Sul do país, ela tem padrões, estilo de vida muito semelhante a países mais desenvolvidos, né? A gente sabe que a incidência de tumor de mama em países na América do Norte, Estados Unidos, Canadá ou na Europa são muito maiores que os nossos, por exemplo, né? Então, assim, a gente se aproxima dessas taxas de câncer de mama aos países de primeiro mundo. Talvez a nossa alimentação seja melhor, mais exposição à gordura, as pacientes têm menos atividade física, né? Então, são vários fatores que possam levar a nós termos essa taxa. A questão genética, doutor, eu sei que o Hospital de Clínicas, inclusive, tem uma pesquisa já há alguns anos que estuda isso. No nosso caso aqui, isso influencia muito? Também. Por quê? A colonização, as mulheres, a origem dos pacientes aqui vem muito da imigração europeia, né? Assim como nos Estados Unidos, né? Diferente de mais para o norte do país, em que tem a maior influência africana, né? Asiática, enfim, ou mesmo local, né? Das pessoas que já estavam aqui antes da colonização. Então, nós trazemos junto uma bagagem, né? Apesar de que a gente sabe que a questão genética influenciando o tumor de mama é uma minoria dos casos, tá? Então, assim, a gente sabe que em torno de 15% das pacientes vão ter alguma história familiar, vão ter algum parente, vó, tia, mãe que tiveram tumor de mama, né? O resto todo é esporádico, como a gente diz assim, né? Então, uns 85% dos tumores ocorrem independente de familiar. E quando a gente vai avaliar a questão hereditária, que é assim, aquilo que passa de geração em geração, ou seja, eu tenho uma alteração no meu
conteúdo genético lá no meu DNA que me predispõe a ter um desenvolvimento de um câncer de mama, né? E isso aí é menos de 5%, tá? Então, aquela mutação que foi identificada, que ficou muito na moda há uns 2 anos atrás, com a história da Angelina Jolie, prevenção, ela tinha uma história familiar muito importante, ela fez uma testagem genética e identificou a mutação de um gene que predispõe a câncer, tanto de mama quanto de ovário, né? Então, aí sim, né? Mas como eu disse anteriormente, é muito raro, né? É a minoria dos casos. No caso da Angelina Jolie, é menos de 2% das mulheres que, por exemplo, eu tive um tumor de mama, eu tenho uma mutação genética, né, que me predispõe. Isso aí é a exceção. Menos de 5% dessas pacientes vão ter. Mas fico alerta para uma menina, uma mulher que a mãe teve, a avó teve. Exatamente. Sempre... A gente sempre avalia em termos de risco. Então, quanto maior o número de familiares acometidos por câncer de mama, nos coloca essa paciente, digamos assim, numa faixa de risco maior. Então, a gente também, às vezes, estabelece estratégias de prevenção em termos de a frequência de exame, quando vamos começar o exame, enfim, estabelece um plano para essa paciente para diagnosticar o mais precocemente esse problema possível, em termos de a gente poder oferecer um tratamento mais adequado e com maior chance de cura, né? E hoje, doutor, como é que está o nível de informação dessas pacientes? Com todas essas campanhas, o engajamento da sociedade, de órgãos públicos, como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, enfim, várias entidades. O esclarecimento e o conhecimento das pacientes enquanto a questão do câncer de mama vem crescendo nos últimos anos, né? E isso aí a gente vê nas ruas, né? Um exemplo foi o que vem acontecendo nos últimos anos, agora progressivamente. Esse ano, assim, a gente está muito contente, feliz com o que está acontecendo, que essas campanhas, né, ajudam muito nessa questão. Então, a mulher está muito mais esclarecida hoje em dia da questão de prevenção, né, em termos de diagnóstico para o câncer de mama, né? Vários fatores limitantes bloqueiam ou barram essa paciente de conseguir aproveitar o máximo do que ela poderia em termos de prevenção, que é acesso a serviço de saúde, a realização da sua mamografia, que é o raio-x, é o exame básico nosso de rastreamento de diagnóstico precoce para o câncer de mama, né? Então, o medo da paciente quanto ao diagnóstico, então eu procuro fugir também. Então, apesar de eu saber dos riscos, eu saber dos cuidados que eu necessito para prevenção, eu tenho também essa questão toda da gente tentar se proteger de uma certa forma. E nem sempre é sabendo, às vezes é mais fácil, o caminho mais fácil é negando, né? A gente conversava há pouco antes do programa e o senhor mesmo relatava que muitas, a maioria, já chega ela própria com o diagnóstico, né? Exatamente. Ainda no Brasil, né, a nossa realidade é essa. A paciente, em torno de 60%, ela vem já com uma queixa, né, de sintomas compatíveis com a possibilidade de um tumor de mama, né? Então, a mamografia é exatamente o quê? Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando de uma paciente que não é assintomática. Assintomática é o quê? Ela não sente nada, ela não tem queixa nenhuma, ela simplesmente vai fazer a sua revisão de saúde uma vez ao ano. E aí, dentro do arsenal que a gente tem, né, de prevenção, como o Papa Nicolau para o colo do útero, né, nós temos também a mamografia. Então, se a paciente está na faixa etária que contempla um programa de prevenção, ela vai se submetida a essa mamografia na tentativa de quê? De pegar aquele problema, alguma alteração em que ainda não se manifestou. Ela não teve queixa nenhuma, ela não percebeu um nódulo, ela não percebeu uma retração na pele, ela não percebeu uma saída de secreção que não tinha antes pelo mamilo, ela não percebeu uma retração desse mamilo. Às vezes, mas o mamilo está entrando, está cada dia mais fundinho, está indo para dentro, né? Minha mama ficou vermelha,
eu percebo que a minha mama aumentou de tamanho, né? Em relação à outra não era assim. Então, o que a gente chama muita atenção na questão é essa, né? Da prevenção ser feita naquela paciente assintomática, em que não tem nada e que vai fazer um exame para a gente tentar descobrir um diagnóstico que clinicamente tu vai ver a paciente e tu não consegue definir. E a chance dela de cura é muito maior nesses casos? Quanto mais cedo chegar, maior a chance. Exatamente, né? A gente chama um tumor precoce quando o tumor está em torno, chega até 2 centímetros. Então, quando a gente vai palpar a mama, por exemplo, vai perceber um caroço na mama, Patrícia, é muito difícil a gente conseguir detectar esse nódulozinho na mama quando ele tem uma dimensão menor que 1 centímetro. Tá? Então, claro que existem mamas e mamas. Tá? Então, te esclareço o que eu quero dizer. Uma paciente jovem que tem uma mama bem densa, né? Uma mama densa, firme, né? É muito mais difícil tu conseguir perceber um carocinho do que uma senhora que já tem os seus 60, 70 anos, em que a mama já passou por um processo que a gente chama de lipossubstituição. A glândula, o tecido glandular que produz o leite, que é a estrutura da mama que produz, que teria a função de amamentar depois do nascimento da criança, uma proporção muito menor do que o tecido gorduroso, adiposo que a gente tem ali, né? Então a mama, quanto mais tecido adiposo na mama, mais molinha ela é, mais fácil a gente vai ter, a facilidade a gente vai ter de perceber uma alteração, um nódulozinho, né? Então, às vezes, um nódulozinho de 2 centímetros numa mama muito densa, está mergulhadinho lá na mama, por mais que tu tente fazer o exame e palpar, mesmo com mãos habilitadas e com experiência, né, do médico ou da enfermeira que está examinando essa paciente, não consegue perceber. Outras pacientes com uma lesão muito menor, às vezes próxima a 1 centímetro, mas a mama é bem mais molinha, uma senhora com 60, 70 anos, que a gente já tem um padrão de mama mais fácil, vai ali e já consegue perceber. Então isso varia muito, né? A forma como a gente chega à alteração, né? Outra coisa, se o nódulozinho está bem lá atrás da mama, se ele está muito mais perto da pele, então vários fatores influenciam de tu conseguir perceber ou não essa alteração. Agora a mamografia é um raio-x, né? Então ela vai pegar a mama inteira, tu vai ter como um raio-x de pulmão, tu vai ter um mapa, né, de toda a mama e ainda a gente consegue comparar com o outro lado, né? Porque a gente sempre faz a mamografia dos 2 lados, né? E a gente sempre diz, as mamas têm que ser gêmeas. Uma tem que ser muito parecida com a outra. Então, o desenho que a gente vê no raio-x do lado direito tem que ser igual ao do lado esquerdo. Doutor, eu queria lhe perguntar sobre algo que é traumático para as mulheres, que é a retirada total da mama, mastectomia. Isso em que casos é necessário? E eu acho também que deve ser um fator que afasta muitas mulheres desse diagnóstico, né, por causa do medo. Exato. Então, a decisão do qual é a abordagem cirúrgica que a gente vai utilizar no tratamento, né, do câncer de mama, que está sempre, todo tumor de mama, de uma certa forma, vai ser submetido a uma cirurgia, né? Vai depender da proporção, da extensão da doença com a sua mama, né? Então, a nossa cirurgia, ela tem que retirar toda a lesão tumoral da mama, né? E nos dar as informações necessárias para o segmento, que a gente chama, que é o acompanhamento dessa paciente posteriormente e o tipo de tratamento que nós vamos oferecer para ela depois, né? Então, o tratamento primário é a cirurgia e nós temos os tratamentos adjuvantes, como a gente chama, que são todos os tratamentos complementares ao tratamento cirúrgico. Então, a decisão de a gente conseguir preservar a mama ou retirar toda a mama vai de encontro a dupla, né? Paciente e o comportamento da doença. Mas no Brasil tem uma lei já que a colocação das próteses já pode ser feita no momento da cirurgia também, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. Isso, como é que está ocorrendo? Então, uma coisa é o tipo de cirurgia necessária para o tratamento. E
nosso tratamento, muitas vezes, como eu falo, quando a gente vai retirar a mama, a gente deixa essa sequela, né? A gente retira um órgão. E agora nós temos que tentar reverter essa situação, né? Porque a gente sabe que a mama tem todo um significado para a mulher, tanto do seu aspecto de identidade como pessoa, a mulher se identifica como mulher muito também pela presença das mamas, a sua relação, né, com a sua família, com o seu marido, enfim, a questão da sexualidade, a mama tem um papel importante, né? Então, tu perder a mama, muitas vezes, tem repercussões muito mais importantes, não só na questão da saúde física, mas a questão da saúde emocional, né, psicológica dessa paciente. Então, sempre que a gente remove a mama, quando possível, digamos assim, e a situação e as condições da paciente permite, a gente tenta fazer esse tipo de cirurgia, que é cirurgia de reconstrução dessa mama. Tentar devolver para ela a mama que ela perdeu. A gente sabe que uma mama por prótese, ou seja lá por enxerto de porções de gordura de uma parte da barriga ou da porção do dorso e remover aqui para frente para a gente trazer esse volume e a forma da mama novamente para a paciente, é uma decisão que vai muito mais da questão do tipo de tratamento que a gente vai oferecer para ela posteriormente ou não, né? Então, diante de uma paciente, vamos imaginar a situação, uma paciente de 40 anos que vai remover a mama em um tumor inicial, mas que a situação exige que a gente faça esse tipo de procedimento em razão do comprometimento dessa mama, a gente tem essa possibilidade, como a gente falasse, da reconstrução imediata. A gente remove a mama e já propõe para ela, nesse mesmo tempo cirúrgico, nesse mesmo ato cirúrgico, a gente colocar uma prótese, certo? Essa prótese às vezes pode ser definitiva, como a gente chama, que coloca, e a prótese, essa aí fica com ela como se fosse fazer uma prótese para aumento de mama, né? Que as mulheres colocam a prótese de silicone com a intenção de aumentar o volume da mama. Outras vezes a gente coloca uma prótese temporária. O que é isso? Por quê? A gente remove a mama e a gente tem que fazer essa reconstrução. Essa reconstrução envolve não simplesmente ali colocar um silicone, né? Porque a gente não consegue colocar prótese, como a gente diz no subcutâneo, abaixo da pele, né? Deixa o invólucro de pele, né? E coloca a prótese. Às vezes a gente tem que colocar um expansor de tecidos, como a gente chama, que é tipo vamos imaginar um balão vazio, que a gente desloca toda a estrutura muscular, peitoral da paciente, coloca essa prótese temporária. Com o passar do tempo, a gente vai enchendo isso aí para a gente ter um espaço, Patrícia, necessário para depois a gente poder colocar a prótese, que a gente não conseguiria colocar a prótese num tempo único, né? Então, o processo de reconstrução de mama nunca é uma coisa simples, nunca é uma coisa que resolve, às vezes, num procedimento, né? Porque muitas vezes coloca a prótese ou se desloca, ou tem outras complicações que podem ocorrer, porque a gente tem um órgão duplo em que a gente sempre tem o doente e o não doente. E a gente comparar sempre um lado que sofreu um problema e o do que não sofreu é muito diferente, né? Então, muitas vezes são mais do que um procedimento para conseguir a gente devolver a essa paciente a mama dela. Outras vezes, a gente não consegue fazer esse procedimento, Patrícia. Okay. Porque uma paciente digamos assim, tem muitas comorbidades, ela já teve um infarto, ela já é diabética, ela tem dificuldade de cicatrização, ela tem problemas de coagulação, ela toma medicações que aumentam muito a chance de complicações cirúrgicas. A gente não vai oferecer para ela, né, como tu fala assim, vamos devolver a mama, né? O devolver a mama tem que ser uma coisa que vai trazer benefício para ela e não a gente possa comprometer a saúde dela em razão da reconstrução. Então, tudo isso é acordado muito bem com a paciente antes da gente partir para uma cirurgia mais radical, como tu falaste, quando a gente necessita de retirada da mama inteira. Doutor Fernando, eu vou pedir licença, a gente vai fazer um breve intervalo, frente a frente, faz o intervalo, nós já voltamos.
Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o médico mastologista Fernando Chu. Também participam do programa os jornalistas Marcelo Magalhães e Patrícia Cavalheiro. Doutor Fernando, só uma dúvida que ficou, o senhor estava falando sobre reconstrução de mama no primeiro bloco. Uma dúvida, a reconstrução ela é sempre total ou ela pode ser parcial também? A reconstrução da mama é sempre total, sempre quando há mastectomia, não existe reconstrução parcial da mama? Existe. Então, assim, quando a gente fala em retirar toda a mama, a ideia é reconstruir a mama inteira. Então, a gente utiliza, como eu falei, retalhos cutâneos, a gente traz tecidos de outras partes, transfere para o local onde era a mama para devolver o volume e a forma e devolver para essa paciente a sua mama, ou através de uma prótese, né? Então, a prótese já tem o formato da mama que a gente espera, em termos de tamanho, em termos de simetria e harmonização em relação ao outro lado, a mama sadia, né? Agora, existem aquelas situações em que a gente não precisa, né? E ainda, hoje em dia, já estamos na grande maioria dos casos em que a gente não precisa remover toda a mama, a gente remove parcialmente. Quando a gente vai fazer a remoção parcial da mama ou da região acometida dessa mama, muitas vezes, né, a gente fica diante de uma diminuição de volume, uma alteração da forma, que a gente precisa utilizar recursos, né, de cirurgia plástica, por exemplo, para reparar essa mama. Tu dá a ela aquela forma arredondada novamente, né? Ou a gente precisa, muitas vezes, intervir cirurgicamente na outra mama de forma a compensar. Por exemplo, se eu tirei um terço do volume dessa mama aqui, comportaria tirar um terço, digamos assim. Ela tem uma mama com volume que eu poderia tirar um terço e ela continuaria com a mama tranquilamente. Mas um terço em relação ao outro lado faria muita diferença em termos de volume. Ajustar um sutiã com uma mama com um terço menor que a outra não é tão fácil. As mulheres sabem muito bem como é isso. Então, muitas vezes a gente tem que intervir na outra, reduzir a outra proporcional a essa aqui, para que as duas tenham harmonia, né? Que ficam simétricas, né? Ou ficam com uma forma semelhante. Então, quando fala assim, reconstrução, a gente, de uma forma, entende, né? Que vai tanto de devolver essa paciente uma mama que foi totalmente removida, quanto a esses reparos, né? Que hoje em dia é conhecido como cirurgia oncoplástica, né? Que a gente associa o tratamento do câncer com técnicas reconstrutivas, né, vindas da cirurgia plástica. Doutora, nós estamos no Outubro Rosa, mas eu queria puxar a brasa para o nosso lado, nós homens. Agora, em novembro, teremos o Novembro Azul. O senhor diria que as mulheres estão mais mobilizadas do que nós, no caso, os homens, do câncer de próstata? Eu acho que sim. A gente vê nas ruas, né? Essa campanha do Outubro Rosa já é uma coisa que vem tendo uma tradição e um crescimento ao longo do tempo, né? Então, todo mundo vê às vezes monumentos, ícones de cidades, são todos sendo iluminados por cor de rosa. Então, é o Cristo Redentor, é a Torre Eiffel, enfim, aqui em Porto Alegre foi o Palácio, né? Aqui no centro de Porto Alegre, o prédio administrativo, né, tem o Hospital Moinhos de Vento está iluminado de cor de rosa, chamando a atenção. As pessoas olham e, mas por que esse rosa? Outubro rosa, prevenção do quê? De problemas na mama, câncer de mama. Então, isso aí está muito mais em voga. Tu pergunta até para os homens, o que é esse outubro? Todo mundo sabe, outubro rosa é a campanha de prevenção de câncer de mama. E que também tem câncer de mama, numa incidência muito menor, mas também há casos, né, de homens. Né? A gente também não está livre desse problema, claro, numa proporção muito menor que elas. Né? Mas quando se fala em Novembro Azul? Pois então, a gente fala pouco, eu ouço falar pouco. Né? Claro que a minha prática, né, eu sou mastologista, ginecologista obstetra de base, então o meu público de pacientes, eu vivo
com mulheres, né? Nenhuma vem falar de celular de próstata comigo, né? Então, é meio, como eu assim, enviesado, assim, é viciada a minha amostra, porque é o público que chega a mim, a maioria é mulheres. O né? máximo elas comentando, eu queria tanto que meu marido também fizesse exame. Pois então, eu acredito, isso vai depender da mobilização da sociedade, agora no 1º de novembro, na questão de pegar firme nessa questão da necessidade também da prevenção no homem, que é muito importante também, é o tumor com uma prevalência, né, muito grande no homem, muito semelhante ao que é a da mama na mulher, né? Então, eu acho que os homens ainda estão aquém dessa mobilização, até porque talvez pela característica da gente ser mais quieto, né? Não se expor tanto. Também a gente não vai ao médico tão frequentemente que nem a mulher, né? Então a mulher tem um médico dedicado para ela, o ginecologista. O homem já elege um clínico, o urologista, ele vai acabar, né? Mas não tem aquele profissional ainda que o homem se identifica para procurar, né? Pensar numa prevenção. Doutor, eu queria voltar numa questão que é muito importante, que a gente vem sofrendo no Brasil aí com graves problemas, denúncias disso. A mulher tem um prazo para fazer o exame ali do diagnóstico, se eu não me engano são 90 dias, e isso no Brasil é muito complicado. Tem muitas mulheres que reclamam, eu estou aqui, já sei que tenho o problema e não consigo fazer o exame, porque o SUS não oferece a muita gente. O senhor enfrenta esse problema aí no consultório muitas vezes? Sim. Boa parte da minha atuação é no Hospital Universitário, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em que a gente recebe pacientes da rede, né, da rede pública de saúde. Então, a gente sabe que a gente persegue um padrão de qualidade em termos de assistência. Tá? E isso é estabelecido, é recomendado pelo Ministério que a gente faça entre o diagnóstico e o início do primeiro tratamento ter um prazo de 60 dias, no máximo de 60 dias. Então, a questão toda, quando a paciente chega, né, no hospital, a gente já tem uma forma de se organizar em que a gente consegue ter uma ação proativa nessa paciente em termos de agilizar os seus exames para que a gente consiga vencer esse prazo. Então, muitas vezes ela chega com uma suspeita, né? Nessa consulta a gente procura já solicitar tudo o que a gente precisa para confirmar o diagnóstico, para a gente já avaliar a extensão do problema, para estabelecer o mais breve possível um retorno dela com a confirmação de tudo e de um planejamento, a gente já estabeleceu um planejamento em termos de cirurgia ou de tratamento com medicação, enfim, né? A primeira abordagem de tratamento. Tá? Então, isso aí é uma coisa que a gente pega muito firme aqui em termos de tentar respeitar esse prazo, porque a gente sabe que é um prazo adequado. Não precisa fazer tudo numa semana, a gente nem consegue, né, Patrícia? Sim. Independente do ambiente que a gente esteja, né? Seja Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, né? A gente sabe como é que é, a gente vai fazer um exame, vai marcar o exame, vai ter que se deslocar, Então, não é uma coisa que acontece assim, agora. Eu cheguei agora e vou conseguir fazer isso hoje. Não, às vezes faz 3, 4 dias, semana que vem tem um horário para fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela tem um prazo, a gente dá em torno de 20, 30 dias para que ela retorne, né? E a gente ali já estabeleça um plano de tratamento e já começa o processo de perseguição de início de tratamento. Talvez esse padrão de qualidade, inclusive tão bom aqui do Hospital de Clínicas, é o que faça mulheres do interior, tantas mulheres virem para cá, Muitas, né? Porque assim, o tratamento do tumor de mama envolve vários profissionais, né? A gente fala no médico, mas a gente tem nossa enfermeira que nos assiste, tem o pessoal do diagnóstico de imagem, tem o pessoal do diagnóstico de patologia. Então, a confirmação do tumor de mama vem através de uma biópsia, que é a retirada de um fragmento de tecido da mama e é olhado no microscópio e eles vão confirmar a presença das célulazinhas de tumor ou não. Então, a gente precisa de um serviço que tenha, né, a prática e já a habilidade de fazer esse diagnóstico com uma informação o mais precisa possível para nos ajudar
né, o mastologista a definir qual é o tratamento dela posteriormente. Nós temos que ter um serviço de oncologia, que é o doutor que vai nos dar o suporte em termos de tratamento, de qual é a medicação que nós vamos utilizar para ela, caso ela seja necessária. Nós temos a questão de, como nós tínhamos comentado antes, que felizmente a gente consegue oferecer para as pacientes muitas vezes cirurgias que a gente não precisa remover a mama, e nisso compete a necessidade de radioterapia, então a gente tem que ter um serviço de radioterapia também. Então, são várias pessoas envolvidas. É nutricionista, às vezes é fisioterapeuta, porque às vezes a cirurgia vai causar uma certa dificuldade depois, né, nos movimentos dela, no cuidado que ela vai ter que ter no pós-operatório. Então, nós estamos rodeados de um grupo muito amplo de profissionais para esse problema. E muitas vezes, dependendo de onde tu estás, tu não vai ter essa estrutura, né, Patrícia? Então, por isso que centros no país se especializam nisso aí e acabam tentando otimizar e oferecer esse melhor tratamento. Mas, volto a enfatizar, isso aí não isenta em qualquer lugar desse país, onde tem uma assistência médica, da paciente ser examinada, da paciente ter acesso, ela tem que chegar em algum momento, e muitas vezes é com o médico de família, com o seu ginecologista. Então, o diagnóstico vem, muitas vezes, ou da suspeita da paciente, ou desses exames de rastreamento, que ela pode fazer em qualquer local, né? A questão toda é que muitas vezes, talvez o tratamento ela seja referida para um centro de referência, mas o início começa lá na base. O senhor diria que a nossa atual estrutura aqui no Rio Grande do Sul é satisfatória, está ajudando essas mulheres? Olha, pensando nos índices que a gente tem em termos de prevalência de tumor, que a gente sabe que o nosso estado, né, tem um índice maior em relação ao resto do país, isso aí também expressa um pouco a qualidade da nossa assistência, né? Porque se o número tem que chegar até nós. Talvez outros estados até tenham uma frequência muito parecida com a nossa, mas ela acaba sendo subnotificado porque essa informação não chega, né? Então nós aqui, se a informação chega, é porque alguém está fazendo alguma coisa para que essa informação chegue. Então a nossa assistência, muito provavelmente, indiretamente, a gente tem a informação de que nós estamos fazendo um serviço melhor, né? As pacientes estão conseguindo acessar de uma certa forma mais facilmente e chegando à avaliação e tratamento mais fácil. Doutor, a respeito dos tratamentos adjuvantes que o senhor comentou antes, Isso. seria quimioterapia, radioterapia. O avanço na tecnologia desses medicamentos, desse tipo de produto farmacêutico, ele também contribui para a melhora da paciente, no sentido da melhora do tratamento da paciente, e também na definição do que vai ser feito, e qual vai ser a atitude do médico em relação à mastectomia ou não, enfim, isso aí. Então, tu sabe que a mamografia, o diagnóstico precoce, ajuda muito em termos de a gente descobrir a doença, né? E a gente sabe que tem um impacto importante. A mamografia consegue reduzir a mortalidade, ou seja, se eu sou acometido daquele problema, eu venho a ter algum problema mais mórbido, né? Em termos de risco de morte pelo aquele problema, a gente consegue reduzir até 25%, né? Então, é um número importante. Então, por isso que a gente reforça e bate tanto com a necessidade do rastreamento, né? Então, a gente vem observando no mundo inteiro um crescimento na taxa também de diagnóstico de tumor de mama, certo? E nos países de primeiro mundo, a gente obteve, nos últimos anos, até um declínio da mortalidade. Apesar do aumento do diagnóstico, um declínio da mortalidade. Em razão do quê? Do tratamento, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que o tratamento da quimioterapia, né, esses tratamentos adjuvantes, o bloqueio hormonal, a gente consegue melhorar até em um quarto o prognóstico dessas pacientes em termos de cura, né? Então, o tratamento, todo esse tratamento complementar à cirurgia tem um papel importantíssimo em termos da gente conseguir controlar o problema, tá? Então, um diagnóstico mais precoce nos ajuda em termos de a gente poupar a paciente de poder ter uma cirurgia menos mutilante, né? Da gente poder, muitas vezes, até isentar essa paciente de precisar se submeter a um tratamento de quimioterapia,
né? Então, a gente consegue utilizar um tratamento mais focado. E quanto à questão das drogas, né? Hoje em dia, nós tivemos muitas vitórias nos últimos tempos, porque cada vez mais a gente tem o conhecimento da biologia, do comportamento desses tumores, e a gente consegue cada vez mais estabelecer um tratamento alvo, como a gente diz, vinculado diretamente ao problema do tumor em si, né, com comprometimento de outros órgãos menor. Todo mundo sabe que quem vai fazer quimioterapia muitas vezes tem a perda de cabelo, fica incomodado, né, durante todo o tratamento, cansaço, né? Então, por quê? Porque a droga está agindo em todos os órgãos, né? Então, tem alguns que sofrem mais, menos, né? A gente tem assim uma fragilidade do sistema imunológico durante o tratamento da quimioterapia e tudo mais, né? Hoje em dia a gente já tem às vezes drogas que são específicas exatamente, que vão agir praticamente só no problema, no tumor de mama, né? Então, e isso aí com todas essas campanhas e a sociedade se mobilizando na exigência de garantir esse tratamento. Hoje em dia a gente já tem a utilização do anticorpo monoclonal, o trastuzumab, por exemplo, para tratamento de câncer de mama, que é uma droga específica que há alguns anos atrás os pacientes do sistema de saúde público não tinham acesso e agora já tem. Então tem várias vitórias e esperamos que continue, né, que cada vez mais a pesquisa siga, que a gente tenha maior conhecimento, né, do comportamento desses tumores e de maiores recursos em termos de conseguir oferecer para a paciente aquilo que é bom para ela, né, e não uma receita de bolo para todo mundo. Cada paciente é um paciente, a relação dela com o tumor, o quanto que a doença é proporcional para cada um, né? E o tipo de tratamento que a gente vai oferecer cada vez é mais individualizado. Agora, em termos de prevenção, se o senhor tivesse que recomendar um estilo de vida ou o que se diz para uma mulher assim para tentar evitar o câncer de mama? Então, várias coisas. Primeiro, uma alimentação saudável, exercício físico, evitar a obesidade, evitar excesso de álcool, né? Outras coisas que amamentar, se ela vai ter filho, amamente seu filho, vai ser bom para ele e vai ser bom para ti também, porque a gente sabe que a amamentação, e quanto maior a duração dessa amamentação, maior é o benefício em termos de redução do risco para tumor de mama, né? A gente sabe que mulheres que têm a sua primeira gestação a termo, ou seja, teve seu primeiro nenê antes dos 30 anos, tem um risco menor de desenvolver tumor do que aquelas pacientes mais tarde, né? Então, isso aí são tudo fatores que influenciam, né? Então, claro que o planejamento familiar é uma coisa que são muitos pontos que estão em jogo, né? Muitas vezes a formação hoje em dia profissional acontece mais tardiamente, a duração dessa formação e a entrada no mercado de trabalho é cada vez mais tardio, e a mulher acaba postergando, né, a ter filhos e tudo mais, mas o ideal, assim, em termos de prevenção, a gente sabe que antes dos 30 anos teria um benefício, né? E a terapia de reposição hormonal, naquela paciente que já está perimenopáusica, então que está naquela fase em que a menstruação já está falhando ou que está para suspender, parar de menstruar, né? Então que a gente diz que a falência dos ovários, os ovários vão parar de funcionar e muitas vezes elas ficam muito sintomáticas, a gente tem que oferecer o mesmo hormônio que o ovário ofertava para ela até então, para ela continuar bem, né? Se sentindo bem. Que a gente tem não está proscrito, digo, não posso dar o tratamento hormonal, eu posso dar, mas sempre com uma avaliação adequada, com tempo reduzido, de preferência com menos de 5 anos, e se faz a reposição hormonal, aí mais que a gente tem que estar policiando, né? Porque a gente sabe que a reposição hormonal, num período prolongado, a gente tem um risco aumentado para tumor de mama. Então, a paciente que faz a terapia de reposição hormonal fica mais sujeita a necessidade de participar de um programa de rastreamento, né? Não cabe a gente fazer esse tipo de tratamento e a paciente não ter acesso à mamografia, não ter acesso ao médico para ficar acompanhando, saber o que está acontecendo, né? Nela em si e na mama. Doutor, a gente teve agora em outubro também um dia dedicado ao combate ao câncer de mama metastático.
Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é esse câncer de mama metastático, né? Então, E o que se deve fazer também para prevenir. o câncer de mama metastático é assim definido quando o problema, o tumor, as células de tumor já se instalaram em outros órgãos. Então, sempre que a gente tem um tumor de mama e nessa avaliação, que a gente faz uma avaliação dos órgãos principalmente acometidos pelo tumor, quando ele sai da mama e se instala em outro lugar, que é o quê? Quais são? Os ossos, o pulmão, o fígado, o cérebro. Tá? Então, a gente faz uma avaliação inicial da paciente diante do diagnóstico para a gente saber se tem um desses órgãos acometidos. O momento que a gente identifica através dos exames que já a doença chegou a um desses órgãos, a gente considera metastático. Então, a doença já está disseminada e conhecidamente. Aí, o arsenal terapêutico nosso vai... A cirurgia deixa de ter um papel principal nesse tratamento e a medicação é que vai assumir o eixo a condução do caso. Né? A gente vai precisar de uma medicação que tenta controlar com que essa lesão ou venha a regredir, até muitas vezes desaparecer, ou pelo menos se mantenha estável e que mantenha a paciente com uma qualidade de vida e tudo mais. É muito difícil, depois que a doença está nesse ponto, da gente conseguir eliminar. Não que não exista essa possibilidade, existe, mas o nosso alvo, o objetivo do tratamento medicamentoso com na paciente que tem já doença metastática é controle da doença. É como assim, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio todos os dias para me controlar e a minha pressão ficar boa. Eu tenho tumor de mama que é metastático, eu tomo um remédio todos os dias para eu manter bem. Né? Não significa que a intenção é de, eu vou eliminar isso de mim. Já passou essa fase, a gente pensa quando a gente está lá no tumor inicial de mama. Nessa fase, o que a gente quer é qualidade de vida. Deixar a paciente bem, fazendo suas atividades, convivendo com a sua família, né? E de uma maneira boa, né? Com qualidade, que ela possa fazer as suas coisas, ela não fica restrita e fica com a sua vida totalmente impossibilitada pelo tratamento. Esse tumor, ele avança muito rápido? Ele evolui muito rapidamente? Assim, em questão de 6 meses, ele dobra de tamanho? Tem algo... Então, o tumor de mama é uma doença, como a gente chama, heterogênea. Tem vários tumores, vários tipos, e cada um tem um comportamento, certo? Então, a gente sabe que pacientes mais jovens, esses tumores costumam ter uma duplicação, uma progressão mais rápida do que naquela paciente mais idosa, que tem o mesmo tipo de tumor. Tá? Então, a média, digamos assim, Patrícia, da replicação de uma célula de tumor, uma vira 2, que vai virar 4, que vai virar 8, é em torno de 120 dias. Então, a gente tem, assim, a cada 3, 4 meses, isso aí, em termos de volume de tumor, é mais ou menos nesse nível. Né? Então, a gente não é uma coisa que aparece de uma hora para outra. Tá? É um tumor que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. A questão toda é que a gente sempre confunde, eu não tinha nada até ontem e hoje apareceu essa bolinha aqui. Então, a partir de hoje, parece que ontem não tinha nada e hoje eu tinha. Não, na verdade, tu já tem aquilo há muito tempo. Talvez até há 5 anos, mais. Só que a lesão vai progredindo e chega uma hora que a gente consegue ver. Sim. Né? Então, imagina uma poeirinha, vai caindo a poeirinha, vai começando um montinho, chega uma hora que tu consegue perceber. Né? No início era só um poezinho que tu não enxergava. E chega uma hora que tu consegue perceber um volume e aí o diagnóstico, a mamografia vai mostrar, né? Ou a própria paciente vai perceber. Porque nem todos são malignos também, né? Quantas mulheres têm as bolinhas e não são malignas? Exato. Né? Então, o mastologista está ali, exatamente esse profissional dedicado para isso. Né? A gente tentar esclarecer o problema. Então, a gente sabe que esses carocinhos na mama, próximo a 80%, Patrícia, são benignos, não são câncer. Né? Agora, tem a sua fração que é câncer. E o câncer, normalmente, a gente utiliza de várias informações que vai chegar
ao ponto de a gente, isso aqui é muito suspeito, nós vamos ter que seguir a investigação. Nem toda lesão da mama a gente precisa sair fazendo, retirar o carocinho e tudo mais, né? Isso aí vai um conjunto de coisas. Mas a biópsia ela é sempre necessária para detectar a malignidade ou não precisa? Para a gente fazer o diagnóstico, tu tem um tumor de mama, sem biópsia isso não consegue. Tá? É sempre imperativo, por quê? Porque a gente tem que ter essa confirmação histológica, até porque a medicação que a gente vai dar em cima dela exige da gente saber bem do que se trata e do que tipo, qual a estratégia que a gente vai poder de tratamento. Então, o nosso tratamento fica muito vinculado também ao diagnóstico. Então, e a confirmação diagnóstica sempre vem através do estudo, né, histológico, da biópsia, da retirada de um fragmento daquilo ali para estudo. A faixa etária, doutor, para a gente reforçar, senhoras têm mais câncer de mama do que mulheres mais jovens? Sim. Então, assim, 4 entre 5 mulheres vão ter esse tumor após os 50 anos, né? Então, a grande maioria das pacientes que têm tumor de mama vão acontecer nessa faixa etária. A minoria ocorre numa idade mais precoce, né? Então, pacientes jovens, abaixo de 40 anos com tumor de mama, representam em torno de 5 a 7% do total daquelas pacientes que têm tumor de mama, né? Hoje em dia, a gente tem a impressão, a gente ouve falar muito, né? Vê, paciente jovem teve tumor de mama e tudo mais. A questão toda é que, em números relativos, em termos de proporção, isso aí ainda não, a gente não tem uma confirmação que as jovens estão tendo mais tumor. Em termos absolutos, sim, porque a população também cresceu, né, Patrícia? O que nós tínhamos, por exemplo, de população hoje, em relação ao que nós tínhamos há 30 anos atrás, é muito diferente, né? E o acesso também à saúde, hoje em dia, é muito diferente do que ocorria mais previamente. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem mais tumor, a gente vê mais jovens, mas porque também o número da população modificou bastante, né? Por isso, mais importante do que não só as campanhas mundiais, o engajamento da sociedade é a mulher fazer a sua parte também, né? Exatamente. Então, é um conjunto, né? Agora, a gente não espera que ela sozinha tome iniciativa. A gente conta com essas campanhas, com a sociedade se organizando, com a imprensa, enfim, né? Porque a conscientização é a base para o início da iniciativa, né? Aquele impulso, porque o que a gente tem? Quando a gente fala em tumor, a gente tem o quê? Medo, né? A gente quer fugir daquilo, a gente não quer saber, ninguém quer notícia ruim, ninguém fica procurando notícia ruim, né? Então, a questão toda desse reforço todo, isso, de uma certa forma, deixa a paciente mais segura, porque ela, nessas campanhas, além da gente falar que a gente vai fazer um diagnóstico precoce, a gente vai dizer, olha, as chances de tratamento são melhores, né? Fazendo mais cedo, talvez a gente consiga evitar tudo aquilo que tu tenha medo, a gente consiga fazer num momento em que isso nada vai ser necessário. Então, é a tua chance, né? Procura. O índice de salvar as mulheres é muito alto, né? Eu lembrei agora aqui da caminhada das vitoriosas. É por causa disso mesmo, porque muitas conseguem. Exatamente, né? Então a gente sabe que um tumor inicial de mama, a gente está lá perto de 90, 95% de chance, né, de cura. Daquilo ali nunca mais interferir na vida dela, né? É muito diferente de um índice lá de 40%, 50%, que muitos outros tumores a gente acaba, quando chega um tratamento ótimo, a gente chega nesses níveis, né? Então, a gente tem muito para oferecer, né? O tratamento do câncer de mama vem, nos últimos anos, teve um avanço muito importante, né? Tanto que se tornou uma especialidade, né? Então, hoje em dia, tem um mastologista, que é um médico dedicado a isso. Não é aquele especialista em câncer de mama, ele é especialista, ele se dedica ao cuidado da saúde da mulher em relação às suas mamas, seja a doença benigna ou seja relacionada ao tumor de mama, né? Claro que o tumor de mama acaba adquirindo uma importância pela sua incidência, pelo comprometimento, pelo tipo de tratamento, pelo tipo de repercussão que tem isso, né? Uma pessoa que é acometida de tumor, de tudo que envolve isso aí, né? Então, a especialidade de mastologia se dedica muito ao câncer, mas não exclui o resto, né? Então, a maioria das pacientes que chegam para nós no consultório, elas não têm tumor de mama,
né? Ela tem uma queixa e elas vêm muitas vezes com medo. Será que isso aí pode representar? E às vezes, cada vez que a gente sai, a paciente sai do nosso consultório, a gente diz, olha, a gente fica feliz que assim, eu conseguia tirar dela aquele sofrimento, porque ela chegou angustiada, achando que o mundo estava acabando, né? Sempre tem essa fantasia, um tumor é uma coisa difícil, e a gente vê que a maioria das vezes não é tumor, e quando é tumor, e se for, a gente tem muito para oferecer. Doutor, a gente falou muito sobre acesso ao serviço, né, de médico, de prevenção e tal. O acesso aos medicamentos também é fácil hoje? Os medicamentos são acessíveis, são baratos? É possível ter acesso ao medicamento pelo SUS? O SUS fornece? Como é que funciona isso? Uma vez a paciente inserida no sistema de saúde, o Sistema Único, o SUS, Sistema Único de Saúde, oferece essa medicação. Então, se ela entra, faz a avaliação, fez o seu tratamento, teve indicação, aí ela vai precisar tomar a droga X, Y, Z, a gente tem como oferecer, né? Então, ela vai ter acesso a isso. E não é todo hospital que tem uma farmácia dedicada para isso. Então, a gente tem centros de referência, né? Aqui em Porto Alegre, nós temos vários centros, tem a Santa Casa, que atende pelo Sistema Único de Saúde, tem o Hospital de Clínicas, né? Tem o Hospital Universitário lá da PUC, tem o hospital do Grupo Hospitalar Conceição. Então, todos esses hospitais vinculados ao SUS oferecem ou podem oferecer esse tipo de medicação. Tá? Então, é uma medicação que tu não vai no posto de saúde retirar, tu vai ter que ir num centro de referência para isso, né? Que tem uma farmácia dedicada para esse tipo de... Então, o acesso ao tratamento existe, né? A gente tem acesso, a gente tem um arsenal muito adequado para conseguir oferecer um bom tratamento para as pacientes, né? Não há essa dificuldade maior. O problema que quando a gente fala, não tem remédio, é que muitas vezes a paciente não consegue chegar até aí. O problema freou antes, mas no momento que ela está incluída no sistema e ela está vinculado a uma equipe, a um serviço em que se dedica a esse tratamento, ela vai ter o tratamento adequado. Tá? A questão toda, em termos de disponibilidade, para paciente que... vai na farmácia e eu quero comprar um remédio, isso existe também, né? Então, há muitas medicações que têm disponibilidade oral, que são comprimidinhos, a gente consegue na farmácia, né? Ainda caros, mas sim, né, Ainda doutor? caros, sim. Alguns mais caros, outros menos caros, né? Claro que tem todos os níveis, né? E a gente não significa que o mais caro seja melhor que o menos caro, né? Claro que a indústria regula muito isso, né? Então, isso aí vale para drogas que são dedicadas ao tratamento do câncer, como para outras drogas, né? Você sabe, anti-inflamatório, antibiótico, tu sabe que existe o laboratório tal, que tem um preço maior que o laboratório X, e assim vai, né? Então, a escolha também vai muito do paciente na hora da compra do medicamento, caso ele vai se responsabilizar pelo custo disso aí. Agora, quando a paciente está no Sistema Único de Saúde, ela recebe gratuitamente essa medicação. Doutor Fernando, o programa já está chegando no final. Que última mensagem o senhor deixaria em nome do Outubro Rosa, dessa mobilização, para as nossas telespectadoras? Então, façam a sua mamografia a partir dos 40 anos, como é a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Que a mamografia num regime de fazer uma vez ao ano, né? Essa mamografia vai ser realizada durante praticamente toda a sua vida, né? Enquanto a senhora tiver saúde, a senhora vai fazer a sua mamografia. No momento que a sua saúde estiver tão prejudicada que a mamografia não vai fazer diferença, porque tu saber que tem um tumor de mama não vai modificar, ou o tratamento vai ser um tratamento mais tranquilo, digamos assim, nessa faixa devido a todos os outros problemas, a mamografia poderia ser suspensa. Mas dos 40 anos até a quanto a senhora puder manter, faça a mamografia uma vez por ano, porque a senhora vai estar se ajudando, vai ajudar a nós a poder ajudar a senhora de uma maneira mais adequada, com menos morbidade, com menos tratamento, para resolver seu problema. Doutor Fernando, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas de bancada. Obrigada. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima.